O Santos venceu o Corinthians por 1-0 e, como todo mundo sabe, não foi o suficiente. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o que foi o jogo da noite desta quarta-feira na Vila Belmiro, Copa do Brasil, a partida em que o Santos bateu o Corinthians por 1-0, gol de pênalti marcado pelo Marcos Leonardo, e que evidenciou mais uma vez os problemas que esse time tem no aspecto técnico, no aspecto tático e no aspecto de decisões muitas vezes tomadas por quem está lá comandando o time. Desta vez foi o Marcelo Fernandes. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like e, se quiser, torne-se membro do canal. Vamos lá. Sobre o jogo, quando passou dos 15, 20 minutos em que o Santos não fez um gol, já estava evidente que aquela mínima chance, aquele possível milagre que poderia acontecer, não iria acontecer, né? Eu, particularmente, sabia que era quase que impossível, mas dentro daquela nossa perspectiva, se faz um gol antes de 15 minutos, né, poderia mudar de figura. O problema é que, assim, o Santos, ele não fez por onde fazer um gol nem com 15, nem com 20, nem com meia hora. Só fez um gol no segundo tempo porque o Cássio foi tonto e deu um pontapé na lateral da área no Marcos Leonardo, fez o pênalti. O Marcos Leonardo bateu e fez 1-0. O Santos nem pressionou o Corinthians. A estatística ela pode ser um pouco enganosa, né? 13 chutes do Santos, 6 do Corinthians. Na direção do gol foram 13 do Santos, nenhum do Corinthians. 58% de posse de bola do Santos, 42% de posse de bola do Corinthians. Mas essa posse de bola era aquela em que o Corinthians colocava todos os seus jogadores de linha atrás do meio de campo. Então o Santos trocava passe para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E o que acontecia via de regra? Se chegava no Ângelo, ou no Lucas Braga, ou no Madison, ou no Felipe Jonathan, era balão para dentro da área. Se caía no pé do Maicon, era um esticão lá para frente. E um time que errava muitos passes, né? Até porque o meio de campo do Santos, com o Camacho e com o Léo Batistão, não conseguia, né, encontrar os jogadores da frente. Não tinha quem quebrasse linhas ali, nem com jogada individual e nem com um passe aprofundado. Esse, ao meu ver, foi o grande erro do Marcelo Fernandes. A gente dizia aqui, o esquema 4-2-4, e eu estou indo pelo posicionamento original dos jogadores, nunca funcionou com o Bustos. Aí o Marcelo Fernandes achou o Sanches na partida passada fazendo bem aquela função no primeiro tempo e depois o Bruno no segundo tempo. Aí ele vai e repete o pior esquema tático que o Bustos usou no Santos, né? Ficou claro que o Batistão não consegue jogar naquela função, né? Ele joga mal ali, e tanto é que foi substituído, mas foi substituído porque estava mal tecnicamente ou porque onde ele estava ele não estava rendendo. E aí se preservou o Ângelo, que também estava muito mal no jogo. E aí eu não estou entrando aqui no mérito se é menino da Vila, se é veterano, enfim. O Ângelo fez um jogo muito ruim, e é natural porque ele é jovem, ele vai oscilar. Aliás, é bom que se diga, não é nenhum crime você fazer uma crítica construtiva ao Ângelo, né? Ele precisa entender, às vezes, a crítica como algo para que ele melhore, para que ele se aprofunde. E hoje, do jeito que o Santos é um time desorganizado, eu não sei como o Ângelo pode evoluir jogando nessa equipe. Acho que o pensamento que valia para o Kaique quando ele foi vendido, no Santos de hoje ele não consegue evoluir, talvez sirva para o Ângelo. Com a diferença que eu acho que o Ângelo não pode ser vendido porque ele ainda tem muito a crescer. Então, dependendo das contratações que vierem, o Santos tem que usar o Ângelo com inteligência. Jogando algumas vezes, começando no banco em outras, porque
ele, na função dele, na posição dele, não foi bem. O Batistão foi deslocado para o meio para acomodar todo mundo, sob uma falsa ideia de que com muitos atacantes o Santos ia ser mais ofensivo, e nenhum dos dois jogou bem. E aí o Braga tenta lá na ponta, né, com as dificuldades técnicas que ele tem, tenta botar uma bola na frente, no fundo. Aliás, ele foi para a lateral direita no segundo tempo e jogou de novo melhor de lateral do que de ponta. E fica lá o Marcos Leonardo no ataque brigando com Deus e o mundo, né? Brigando literalmente, porque ele encheu a paciência da zaga do Corinthians, arrumou confusão lá e tudo. E aí a bola não chega nele. Quando chega, ele vai lá, sofre um pênalti, ele vai lá, sofre outro pênalti, aí o juiz não dá, né? Não vou reclamar de arbitragem, mas o cidadão foi chamado lá pelo VAR, ele olhou o lance, olhou. Não foi nada, normal isso aí. Botar a perna na frente e dar uma alavanca no adversário. Podia ser 2-0, podia. Ia mudar alguma coisa na classificação? Não. Enfim. Mas esse é o problema do Santos de hoje. O Marcelo Fernandes poderia ter começado a partida com o Bruno, né? Que pelo menos tem uma visão de jogo um pouco mais clara. Ele consegue fazer aquilo que quem estava fazendo antes era o Maicon na zaga, né? E eventualmente o Camacho no meio de campo pegar e dar um estirão, mandar a bola para frente de qualquer jeito. Então assim, o Santos não fez cócega no Corinthians, o fato é esse, né? Não houve uma blitz, não houve uma pressão, porque o time, além de não ter padrão nenhum há muito tempo, né? E eu já vi time ruim com padrão, eu já vi time ruim de bola, o time razoável, com jogadores esforçados, ter padrão tático. O Santos não tem isso, né? E também falta, obviamente, a questão individual, a qualidade técnica individual. Quem eu vejo que tem essa qualidade ainda é muito verde, e os outros que são mais veteranos não têm essa qualidade. Então, o jogo terminou 1-0, aí teve confusão, teve invasão de gramado e tal. Não se justifica de forma alguma, mas a gente sabe que é porque o torcedor está de saco cheio. E a partir de agora que só tem o Campeonato Brasileiro e com a presença de um novo executivo de futebol, aliás, eu gravei um vídeo antes aqui da partida falando sobre o Drummond, né, o Newton Drummond que chegou. Vamos ver de que forma o Santos vai trabalhar para ter um treinador, porque além de tudo tem que ser um profissional que traga um pouco mais de tranquilidade, de confiança para os jogadores. O Santos precisa hoje um pouco, além de um estrategista, de um técnico que saiba conversar com os jogadores de uma forma que eles possam render com mais tranquilidade, mas precisa de organização. Não adianta trazer só um treinador amigão, precisa ter organização. Então, o que dizer? O Santos cometeu erros, mas alguns que podem ser colocados na conta da ansiedade pelo resultado que não vinha, outros pela falta de qualidade técnica e outros também pelo equívoco tático cometido pelo Marcelo Fernandes nesta quarta-feira. Ainda assim o Santos venceu. Se a gente pode extrair algo positivo dessa história, é que para as estatísticas conta-se mais uma vitória do Santos. E para o jogo contra o Avaí no sábado, que aliás já me preocupa porque o Maicon sentiu de novo, né? E ele tem tido problemas recorrentes, e aí a gente vai para o jogo com o Luiz Felipe de titular, e vai com quem no banco? Se sai o Velasquez, se sai o Robson Reis, se saiu o Kaique, vai tirar o Derek lá, porque dos que estão na base e que jogaram recentemente no time principal tem o Derek. A situação do Alex zagueiro eu ainda não sei qual é, enfim. Mas vai-se para o jogo contra o Avaí com 2 vitórias em casa, né? Do jeito que foram, na Bacia das Almas contra o Atlético Goianiense e contra um Corinthians reserva que ficou se defendendo praticamente o tempo todo, mas quando estava mais pressionado adiantou as suas linhas, passou a trocar passes e o Santos teve lá um pouco mais de dificuldade. Teve jogador do Corinthians que perdeu o gol cara a cara com o João Paulo. O Corinthians poderia ter feito gol, né? É que o cara lá foi incompetente. Mas, como eu disse, o resultado da vitória é melhor pensando no jogo do Avaí do que vocês imaginam se o Santos perde para o reserva do Corinthians, né? Se a torcida explodiu no final do jogo, eu não sei qual seria a reação se o Santos tivesse perdido de novo em casa para os reservas do Corinthians. Então ganhou, né?
Os caras correram, né? Muitas vezes correram errado. Isso é muito comentado, inclusive por ex-jogadores com quem eu já conversei. Quando você corre errado, você abre buraco no time, você se desgasta à toa e aí você não tem poder de recuperação. A marcação do Santos era alta, mas não encontrava o time do Corinthians porque os caras trocavam bem a bola. Enfim, é isso, né? Não tem muito o que a gente explanar, não. Vocês viram o jogo que eu vi, né? O Santos, repito, nos números foi superior, mas foi uma superioridade que não teve utilidade nenhuma. Foi uma vitória inútil do Santos, né? Valeu pela honra, valeu pela dignidade, pela entrega. Gostei de ter entrado o Wesley Patati no segundo tempo. Tinha inclusive pedido no intervalo o Patati, o Bruno e o Lucas Barbosa para dar rodagem para esse pessoal, especialmente para o Patati, que pegou a bola do lado esquerdo, tentou ir para cima uma ou duas vezes, botou uma bola na caneta lá do jogador do Corinthians. Foi só o primeiro jogo dele, mas ele é mais velho, por exemplo, do que o Ângelo, tem mais tempo, fez mais o período da base. Eu acho que é um jogador que pode ser mais bem aproveitado. E que fique claro também, né? Vocês viram a dificuldade que ele teve. Por quê? Porque o jogo na base é um negócio, o jogo no principal é outro. Então, às vezes, a torcida se empolga e já quer botar o moleque com a camisa 10 do time principal, já quer pôr para jogar. Vocês veem aí o Ângelo, que não fez a base direito, tem as dificuldades que tem, né? Isso se repete com qualquer outro atleta. Então, vamos aguardar a sequência do trabalho, né? Que o Patati tenha outras chances, assim como outros bons jogadores da base, mas que eles possam ter o apoio e o auxílio de gente mais experiente. E isso passa necessariamente pela contratação de alguns atletas. Enfim, é isso. E só para fechar, realmente, eu não sei o que pode acontecer depois da invasão que houve na Vila Belmiro. É Copa do Brasil? É verdade. O Santos pode ser punido na Copa do Brasil só do ano que vem? Não sei, né? Dependendo do que ocorrer, houve uma tentativa de agressão, inclusive, pode ser que o Santos seja punido dentro do próprio Campeonato Brasileiro. O STJD pode julgar e o Santos, sei lá, jogar com portões fechados ou não jogar na Vila. Vamos ver o que pode acontecer. Enfim, mas é isso. Não tem muito o que falar, não. Era difícil no começo, a gente já sabia, foi explicado para o torcedor também, nem precisava, porque reverter um placar de 4-0 é quase impossível, mas o que realmente incomoda é o fato do Santos não ter feito o Corinthians transpirar no jogo, né? Não ter feito o Corinthians sofrer no jogo. Foi um domínio improdutivo, digamos assim. Pouquíssimas oportunidades de gol claras, e que mostra como o Santos está desarrumado, esportivamente falando, em termos de gestão do futebol, treinador, elenco. A gente imaginava que esse ano fosse ser um pouquinho melhor. Só sobrou o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista foi um vexame de novo, brigou para não cair. Na Copa do Brasil foi eliminado dessa forma bizarra, ridícula, tomando uma goleada de um rival. Foi eliminado da Copa Sul-Americana, pior ainda, por um time da Venezuela, coisa horrorosa, né? Outro vexame. Foram vexames nas Copas, vexame no Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro está em oitavo, né? Mas agora vai precisar pegar e ganhar do Avaí lá em Santa Catarina, ou na pior das hipóteses empatar, né? Que esse time empata muito também. O ideal seria vencer o Avaí no sábado 7 da noite. Aí depois, dentro do primeiro turno, já na quarta-feira da semana que vem, o jogo de meio de semana do Campeonato Brasileiro, 9h30, Santos e Botafogo. O Botafogo hoje está atrás do Santos na tabela, então é quase que um confronto direto mais lá à frente também. E o Santos fecha o primeiro turno contra o Fortaleza às 7 da noite lá no Castelão. O Fortaleza que segue na Copa do Brasil, mas que está fora da Libertadores da América. E aí o segundo turno começa numa segunda-feira, dia 1º de agosto, para o Santos contra o Fluminense na Vila Belmiro. Então, meus caros, é isso. São os jogos que o Santos tem pela frente. 2 partidas fora, uma partida em casa.
se somar, vai, 5 pontos aí nessa brincadeira, termina o turno com 27, o ideal seria que somasse mais. Mas vamos aguardar. O fora das 4 linhas nesse momento é o mais importante, que a diretoria possa se reorganizar e arrumar um elenco um pouco melhor, um técnico que possa extrair o que há de melhor nesse elenco que é tão enxuto e em algumas posições tão desqualificado. Então é isso, vamos em frente, né? E agora esperando pelas consequências da invasão do gramado da Vila Belmiro, porque a Conmebol passou um pano, né? A CBF não sei se vai passar um pano não. Vamos ver o que vai acontecer. O Santos é capaz de... Capaz não, certamente terá problemas, só precisamos ver se vai ser dentro do próprio Campeonato Brasileiro, tá certo? Então é isso, meus caros. A gente volta em breve com mais um vídeo aqui do Canal 10. Havendo novidades nesta quinta-feira, voltaremos. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.